Então diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, bem forte, no dia da angústia, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Amém? Podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluias. Bom, hoje estamos já no quarto dia da campanha Projeto de Vida 2026. Então, meu irmão, não esqueça de trazer o seu projeto de vida. Amém? Glória a Deus. Então, hoje quarto, né? Você tem mais 3 domingos para você trazer o seu projeto de vida. Então, pegue um papel, coloque no papel tudo aquilo, meu irmão, que você sonha, que você planeja realizar em 2026. Traga, porque nós vamos levar para um monte de oração, nós vamos consagrar cada projeto de vida ao Senhor, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que se você consagrar os seus planos a Deus, eles serão bem-sucedidos. E a Bíblia também diz, meu irmão, que se os seus planos estiverem alinhados com os planos de Deus, você pode ter certeza que em 2026 vai ser um ano de muitas realizações para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tem alguém que crê nessa manhã? Então não esqueça de trazer o seu projeto de vida. E hoje, nesse quarto dia, estava orando, né, conversando com o Espírito Santo. O Espírito Santo me disse para ministrar então um livro do profeta Abacuque. O título da mensagem desta manhã é este: no dia da angústia descansarei. No dia da angústia descansarei. Por que será que Abacuque disse isso? Então, para você entender, meu irmão, Abacuque, você vai ter que voltar lá para o livro de 1 Reis, lá por volta do capítulo 13 em diante, aonde a Bíblia diz que Israel, né, depois do reinado de Salomão, Israel se divide em 2 partes. O reino do norte, com 10 tribos, conhecido como Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, conhecido como Judá. No reino do norte, tiveram um total de 20 reis maus, 20 reis ímpios. Então, por causa dessa apostasia no reino do norte, a Bíblia diz que Deus permite agora que a nação mais poderosa da época, chamada Assíria, fizesse um cerco ao redor de Israel, conquistasse Israel e pegasse o povo de Israel e levasse embora para morar na Síria. E isso se chama cativeiro. Porém, a Bíblia diz que Israel nunca mais voltou desse cativeiro. Eles foram expulsos da presença de Deus para sempre. Então, meu irmão, Israel representa aquela pessoa que ela tem a oportunidade de vir à igreja, ela tem a oportunidade de estar na igreja, ela tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, ela tem a oportunidade de se converter, ela tem a oportunidade de colocar a palavra de Deus em prática, de fazer a sua aliança com Deus, porém ela despreza e ela rejeita tudo isso. Então chega um momento, meu irmão, que ela vai embora e ela nunca mais volta, ela apostata da fé. Ela decide por si própria abandonar a Deus e falar assim: quer saber, eu vou viver minha vida. Quer saber, eu prefiro viver uma vida de prazeres, uma vida de pecados, uma vida de iniquidades. Eu prefiro viver os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Eu quero ser feliz acima de tudo, independente de tudo. Então Israel representa esse tipo de pessoa. Porém a Bíblia diz, meu irmão, que Israel ele foi expulso da terra prometida para sempre.
foi expulso para sempre da presença de Deus. A Bíblia diz, meu irmão, que nessa época também, a Assíria, que era o maior império mundial, cai, e agora se levanta um novo império chamado Babilônia. Agora a Babilônia se torna a maior potência mundial da época. E o reino do norte já sumiu do mapa, agora restou o reino do sul, Judá. A Bíblia diz agora, meu irmão, que em Judá, quem está governando é um rei muito bom chamado Josias. É um rei que ele promove um grande avivamento em Judá. Porém, no final da sua vida, ele decide guerrear contra o rei do Egito, e durante essa guerra ele morre. Mas o interessante é que esse rei Josias, meu irmão, ele era a resposta de uma profecia. Se você ler 1 Reis capítulo 13, a Bíblia vai nos dizer, meu irmão, que quando Israel se divide em dois, quem começa a reinar no reino do norte é o rei Jeroboão. E ele se torna um rei muito mau. Ele constrói bezerros de ouro para que o povo viesse a adorar esses bezerros de ouro. E ele permite muita idolatria ali em Israel. Porém a Bíblia diz, meu irmão, que se levanta um homem de Deus e chega até a presença de Jeroboão. Jeroboão estava ali fazendo sacrifícios a seus deuses. E aí ele diz assim, olha, assim diz o Senhor: se levantará da descendência de Davi um chamado Josias. Esse vai promover um grande avivamento. Então Josias era a resposta de profecia, meu irmão. Você perdeu a chance de dar uma glória a Deus, vou repetir. Tem pessoas aqui neste lugar que são resposta de profecias. Tem pessoas aqui neste lugar que são resposta de oração. Meu irmão, você é resposta da palavra de Deus, você é resposta de profecia. Tem Josias aqui nessa manhã. Onde é que estão os Josias aqui neste lugar? Você, meu irmão, existe uma profecia na Bíblia que fala a respeito de você. Onde é que está? Me pergunte onde. Está lá em Jeremias 1,5. O que diz? Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, você já havia sido escolhido para ser um profeta. Você já havia sido ungido. Você já havia sido designado para ser um profeta das nações. Cadê esse povo que é a resposta da profecia de Deus? O que mais? Mateus 16:18, o que diz? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cadê os Pedros aqui nessa manhã? Cadê os Josias? Joga essa mão para o céu, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Cadê os Pedros? Cadê os Jeremias aqui deste lugar? Então, meu irmão, você é resposta de oração. Você é resposta de palavra profética da Bíblia. O que mais? Marcos 16 diz o quê? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais acompanharão os que creem. Em meu nome vocês curarão os enfermos. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. Se por acaso vocês beberem algum veneno mortífero, não nos fará dano algum. Eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Cadê esse povo aqui nessa manhã, meu irmão? Que crê que você é a resposta da palavra de Deus. Só quem é a resposta da palavra de Deus, joga a mão para o céu, dá um glória a Deus bem forte. Esse é você nessa manhã, meu irmão. Você também é a resposta da palavra de Deus. Porém, Josias, ele morre na batalha, na guerra contra os egípcios. E agora o seu filho, Jeoacás, começa a reinar. Jeoacás era mau. A Bíblia diz que o reinado de Jeoacás foi muito curto. Foi um reinado apenas de 3 meses. E depois ele foi levado cativo ao Egito. E lá no Egito ele morre. Então quem que representa o Jeoacás, meu irmão? Representa aquela pessoa que estava aqui na casa de Deus. Aquela pessoa que quando chegou aqui na casa de Deus, ela não tinha nada. Era só uma mão na frente e outra atrás.
É aquela pessoa, meu irmão, que no início, no princípio, ela era a pessoa que mais orava, que mais jejuava, que mais buscava. Ela era a pessoa que mais estava presente nas reuniões. E aí, meu irmão, Deus começou a exaltar aquela pessoa. Porém, quando ela vê que ela já tinha conquistado tudo o que ela queria, o que ela faz? Ela fala assim: obrigado, Jesus, agora eu vou viver minha vida. Então Jeoacás representa esse tipo de pessoa, meu irmão. Aquele que vem, que chega humilde, mas quando ele é muito abençoado, as bênçãos acabam se tornando maldições na vida dele. Ele vai se tornando orgulhoso, até que chega um momento que ele também vira as costas e vai embora. Mas o final de Jeoacás foi o quê? Foi cativeiro. Ele foi levado para morar no Egito, e lá ele morre. A Bíblia diz, meu irmão, que um outro filho de Josias agora começa a governar, chamado Jeoaquim. Porém, Jeoaquim também era mau. Ao invés de ele seguir os passos do seu pai, ele segue os passos do seu irmão. Também não faz aliança com Deus, não promove avivamento. E o pior, ele decide se tornar vassalo do Egito. O que é se tornar o vassalo de alguém? Você decide se tornar o escravo de alguém. Então agora Judá, tudo o que Judá produzia iria ser agora do Egito. O ouro, a prata, as colheitas. Então Jeoaquim, ele decide viver dessa maneira, pagando tributos o tempo todo para o Egito. Quem que representa Jeoaquim? Jeoaquim representa, meu irmão, aquela pessoa que ela está dentro da igreja, mas ela continua escrava do Egito. Ela está aqui dentro. Se ela quisesse, meu irmão, se ela se esforçasse, se ela se dedicasse, ela se libertava da escravidão do Egito. Ela se libertava das garras de Faraó. Se ela clamasse ao Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso se levantaria do trono em favor dessa pessoa. Mas não, ela decide pelo caminho mais fácil. O que é? Ficar acomodado e se tornar vassalo do Egito, vassalo do Faraó, escravo do Egito, escravo do inimigo. E aí, meu irmão, é nesse cenário que agora Deus levanta um homem chamado Jeremias. Onde é que estão Jeremias aqui neste lugar? Para ser a boca de Deus. E para falar assim: olha, o Jeoaquim, Judá, se preparem. Por quê? Porque vou eu entregar todas as nações nas mãos de Nabucodonosor. Por que Deus faria uma coisa dessa, meu irmão? Por que Deus pegaria Judá, o povo da sua aliança, o povo da onde viria o Salvador? Deus tinha uma aliança com Davi. Deus disse para Davi: olha, da sua descendência, da sua dinastia, vai vir aquele que vai governar sobre toda a terra, o Messias, o Salvador. Só que Deus chega agora em Judá e fala assim: olha, eu vou entregar vocês nas mãos de Nabucodonosor. Por que Deus faria algo assim, meu irmão? Com certeza, Deus não estava satisfeito com o povo. Deus não estava feliz com o povo. O povo estava muito abençoado. As bênçãos acabaram se tornando maldições. O povo estava afastado de Deus. Aí o que Deus faz para chamar a atenção do povo? Quer saber? Eu vou dar um susto no povo. Eles estão achando que nunca vai sair da terra prometida. Ah, já sei, vou mandar um Nabucodonosor para ver se eles acordam e despertam. É assim que Deus trabalha, meu irmão. Tem um documentário na Netflix que fala a respeito do governo do Bolsonaro. E fala o porquê que ele ganhou aquela eleição. E sabe quem teve o papel principal naquela eleição? Me pergunte quem? Me pergunte quem?
A igreja. Meu irmão, a igreja se uniu como nunca antes na história. Foi a igreja que elegeu Bolsonaro. Um homem que defendia o quê? Deus acima de tudo, a pátria, o Brasil, a família, valores cristãos, valores bíblicos. Aí, meu irmão, muito provavelmente, Deus olhou para o Brasil e falou assim: nossa, o povo está muito abençoado e está me deixando de lado. Aí o que aconteceu? O documentário na Netflix deixou claro o seguinte, que na outra eleição, por que o Lula venceu? Você sabe por quê? Porque a igreja se dividiu. Quando o Bolsonaro venceu, meu irmão, a igreja estava unida, na mesma fé, na mesma visão, na mesma missão, no mesmo propósito. Mas depois dessa eleição, a igreja se dividiu completamente, meu irmão. E aí entrou quem? O atual presidente. O que ele defende? Nada. Ele defende ele, o partido dele, acabou. Diz que defende os pobres, mas na verdade ele comprou os pobres. 40% da população brasileira vive de bolsas. E o povo está tranquilo, meu irmão. Recebendo lá sua bolsa, qualquer coisa lá, merreca. O povo está feliz e satisfeito. E você pode ter certeza, meu irmão, se a igreja não se unir de novo, eles vão vencer de novo. Você pode ter certeza disso. Só que aí, meu irmão, Jeremias ele fala o seguinte para ajudar: olha, eu vou entregar vocês na mão do Nabucodonosor, mas se vocês praticar uma coisa chamada metanoia, Deus, ele vai fazer um negócio chamado Nachan. Vou traduzir para vocês. Jeremias fala assim para o povo: olha, mas se vocês praticar o arrependimento verdadeiro, genuíno e sincero, se vocês mudarem a sua mente, mudarem os seus comportamentos, se vocês promoverem um grande avivamento, Deus ele também vai se arrepender da desgraça que ele iria trazer sobre vocês. Mas espera aí, então quer dizer que Deus se arrepende? Não. Não se arrepende. A Bíblia diz em Números: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A partir do momento que Deus determina, olha só, a partir do momento que Deus emite um decreto, o decreto está dado. Agora, meu irmão, o que significa o arrependimento de Deus? Significa que, da mesma maneira que Deus emite um decreto, Ele pode mudar esse decreto na hora que Ele quiser. Entendeu, igreja? Então, Jeremias falou assim: olha, então se vocês se arrependerem, Deus ele vai mudar a sentença, Ele vai mudar o decreto. E Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Deus está falando o seguinte: olha, meu filho, ano que vem, a Babilônia vai chegar aí. A Babilônia vai vir com tudo. Nabucodonosor vai vir com tudo. O que é a Babilônia, meu irmão? É o sistema do anticristo. Todos os líderes mundiais estão alinhados para estabelecer a nova ordem mundial. Todos os líderes mundiais estão alinhados para escolher o anticristo, para estabelecer o sistema da besta. E a cada ano eles vão cumprindo essa missão em algumas etapas. E para o ano que vem está programado muitas coisas, meu irmão, que vão afetar as nossas vidas.
E aí Deus está falando para alguém assim: olha, meu filho, a Babilônia vai vir com tudo, mas se você se arrepender verdadeiramente, genuinamente, com sinceridade, eu vou mudar todo o decreto de morte para decreto de vida. Eu cancelo, eu revogo, eu anulo toda a sentença de morte, de miséria, de falência, de escassez, de maldição, de paralisia, de enfermidade, de obra das trevas, de ferramenta do inimigo sobre a sua vida. Eu cancelo tudo e libero novas sentenças de bênção, de crescimento, de multiplicação, de abundância, de fartura, de portas abertas, prosperidade sem medida, alargamento de fronteira, restituição dobrada, provisão divina e avivamento. Tem alguém que crê, meu irmão, que Deus tem poder no céu e na terra? Aí falaram assim: olha, vamos matar esse Jeremias aí, pega ele, vamos acabar com a raça dele. Por quê? Porque ele é o único que está profetizando desgraça para nós. Meu irmão, Jeremias era a boca de Deus, era o único verdadeiro que tinha naquele tempo. Os outros eram tudo falso profeta. O povo estava vivendo, meu irmão, de qualquer maneira, de qualquer jeito, prostituição espiritual, apostasia, e os falsos profetas falando assim: olha, continue assim, porque vai continuar tendo paz e prosperidade. Aí chega o Jeremias e fala: não, pessoal, não é isso que Deus está falando, não. Deus não está satisfeito, Deus não está feliz. Deus vai mandar a Babilônia para cima de nós. Se arrependam, para que Deus venha mudar a sentença. Aí quando eles iam matar o Jeremias, meu irmão, alguém falou assim: não, mas pera. Vocês não se lembram do profeta Miqueias, que profetizou na época do rei Ezequias, que também profetizou o juízo de Deus? Ezequias não mandou matar Miqueias, não. Ezequias se arrependeu. Ezequias promoveu um avivamento. Ezequias clamou, ajoelhou, se humilhou, rasgou suas vestes. Ezequias clamou ao Deus dos céus, ao Todo-Poderoso, e Deus mudou a sentença. Então por que é que nós vamos matar esse Jeremias? Vamos seguir o exemplo de Ezequias. Onde é que estão os Jeremias aqui nessa manhã, meu irmão? Os verdadeiros profetas, boca de Deus, que não tem medo de falar: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Cadê esse povo aqui nessa manhã, meu irmão? Ah, pastor, mas quanto mais eu prego, mais o povo me rejeita, me apedreja, se levanta contra a minha vida. Fica tranquilo, meu irmão, porque o Deus que você serve ainda é o Deus que defende os seus ungidos. Assim diz o Senhor para você, meu irmão: você não vai morrer enquanto não cumprir a sua missão aqui nessa terra. E outra coisa, Deus não vai te tirar de Jerusalém enquanto você não concluir a missão. Vou repetir: Deus não vai te tirar. Você está sendo profeta no lugar onde você está. Quem está sendo profeta? Na tua casa, no teu trabalho, na escola, na faculdade. Por onde você passa, você está sendo profeta, meu irmão? Então assim diz o Senhor para você: Deus não vai te tirar de lá, enquanto você continuar sendo esse profeta, e enquanto você não concluir a tua missão naquele lugar. Aí, meu irmão, eu acredito que Jeremias falou assim: meu Deus, eu sou o único. Acho que bateu aquela síndrome de Elias nele: eu sou o único verdadeiro profeta agora. Eu sou o único que obedece, que ouve a voz de Deus. Aí o que Deus fala para Elias? Sabe de nada, inocente. Ainda tem 7.000 ainda que não se dobraram. Aí o Jeremias estava do mesmo jeito: ah, Senhor, eu não vou suportar, eu estou sozinho. Eu sou o único. Aí Deus fala o quê? Não, Jeremias, eu vou levantar mais um para te ajudar. Aí Deus levanta Abacuque. Você não entendeu, eu vou traduzir. Mas Deus está falando assim: meu filho, fica tranquilo, eu vou levantar pessoas que vão te ajudar a carregar essa cruz aí.
Eu vou levantar pessoas que vão te ajudar na tua missão, que vão te ajudar a concluir a tua missão, a cumprir a tua missão, a carregar a tua cruz. Cadê o Jeremias aqui nessa manhã? Então, meu irmão, seja também Abacuque na vida de alguém, ajude. Ajude os irmãos a carregar a cruz, ajude o pastor com a missão aqui de pregar o evangelho, a carregar a cruz. E aí, meu irmão, Abacuque agora começa a escrever o seu livro. E Abacuque, ele era tão ousado que ele começa fazendo perguntas para Deus, questionando a Deus. Abacuque 1 fala assim: olha, Senhor, até quando eu vou clamar sem ter resposta do Senhor? Até quando eu vou ter que suportar tanta injustiça, maldade, destruição e violência? E para piorar, Senhor, a Babilônia está vindo com tudo para cima da gente. Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Esse é o capítulo 1. Aí no capítulo 2, Abacuque fala assim: olha, quer saber? Eu vou permanecer no meu posto de sentinela até Iavé me responder. Não, vou repetir, meu irmão. Olha só o que Abacuque disse. Ele falou assim: olha, por mais que muitos saiam, por mais que muitos abandonem, eu vou permanecer no meu posto de sentinela até Deus me responder. Onde é que estão os Abacuques aqui nessa manhã, meu irmão? Cadê o povo que vai permanecer no seu posto onde Deus te colocou como sentinela? O que é o sentinela? É aquele que vigia, meu irmão. Tá todo mundo dormindo, tá todo mundo distraído, mas ele está vigiando. Ele está atento, ele está observando. Abacuque falou assim: olha, pode estar todo mundo dormindo, distraído, vivendo a sua vida, mas eu vou permanecer no meu posto de sentinela até Deus me responder. Cadê esse povo aqui nessa manhã, meu irmão? Cadê os Abacuques? Só quem é Abacuque aqui, meu irmão. Só quem está firme no posto sentinela. Joga sua mão para o céu, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aí Abacuque está firme ali no posto dele, orando, jejuando, cultuando, até que Deus responde ele, meu irmão. E aí qual que era a resposta de Deus? Deus fala assim para Abacuque: olha, Abacuque, presta atenção. Eu vou te dar uma visão. Você vai pegar essa visão e você vai colocar num lugar bem grande para todo mundo ler. Ou seja, se fosse hoje em dia, Deus ia falar assim: ó, você pega um outdoor, coloca lá a visão que eu vou te dar, para todo mundo ver. Para todo mundo que passar de carro, passar correndo, passar andando, vai ver o que eu te disse. E outra coisa, a visão vai se cumprir em um futuro muito próximo e não vai demorar. Então escreve o seguinte aí, ó, Abacuque, é o seguinte, ó, anota aí. Tzadik, Shaya, Emuná. Se você falasse hebraico, você já tinha dado um pulo da cadeira. Vou traduzir para você. Deus falou assim: olha, presta atenção, Abacuque, anota aí, coloca no outdoor o quê? O justo viverá pela fé. Quem é o justo? Onde é que estão os justos aqui nessa manhã? O justo é aquele que ama a Deus acima de tudo, ama o próximo, vive em obediência, se santifica. Está aqui, está na posição de sentinela. Esse é o justo, meu irmão. O justo viverá. Essa palavra, ela não significa assim, ó, você vai viver respirando. É só respirar e você vai viver. Não, você vai viver uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, prosperamente em todas as áreas. Pela fé. Essa palavra fé, meu irmão, significa o quê? Emuná, firmeza, fidelidade, estabilidade. Ou seja, meu irmão, ano que vem
A Babilônia vai vir com tudo. O sistema da besta vai vir com tudo, meu irmão, para cima da gente, você pode ter certeza disso. Mas o justo viverá pela fé. Aquele que permanecer aqui no seu posto de sentinela, vigiando, vai viver uma vida de abundância, uma vida de fartura, de prosperidade em todas as áreas. Por causa do quê? Por causa da tua fidelidade. Cadê o povo que é fiel a Deus? Só quem é fiel a Deus, joga sua mão para o céu, você que está sendo fiel, você que está amando a Deus, amando ao próximo, tem vida de oração, vida de jejum, você que é coluna provedora aqui dessa obra, da obra de Deus, você que está sendo fiel a Deus, você que está vivendo em fidelidade, meu irmão, fica tranquilo, porque em 2026 o justo viverá pela fé. Em 2026, meu irmão, firmeza, olha só o que Deus está falando, fidelidade também é firmeza. O que é firmeza? É aquela pessoa que está todo domingo aqui, está toda terça-feira, todo dia, ela tem o horário dela de oração, todo dia ela tem o horário dela de jejum, ela está firme, meu irmão. Ela não balança, a casa dela está na rocha, ela não se abala, ela é assim como os montes de Sião que não se abalam. Firmeza, pode bater vento, tempestade, furacão, tsunami, ela não sai do lugar, a raiz está profunda. Cadê esse povo aqui nessa manhã, meu irmão? Ela não balança, ela está firme. Estabilidade. Ela não tem altos e baixos. Ela está sempre crescendo na graça e no conhecimento. Por mais que às vezes pode chegar as tribulações, as aflições, e ela pode até ficar triste, mas isso não deixa ela abalada. Ela vem cultuar triste mesmo. Ela vem cultuar com problema, com dívida, com aflições, com tribulações. Nada consegue impedi-la de estar na casa de Deus, meu irmão. O justo viverá pela fé. Onde é que estão esses justos aqui nessa manhã? Fidelidade, firmeza, estabilidade. Ah, pastor, eu estou parecendo prego na areia. Então se converta, meu irmão. Em nome de Jesus, se converta. Porque no ano que vem, meu irmão, o justo viverá pela fé. O que tiver firmeza, estabilidade, fidelidade, vai ter 2026 vai ser o melhor ano da vida dele, em nome do Senhor Jesus. Aí Deus falou assim, olha, eu vou usar a Babilônia para fazer justiça contra vocês. Mas fica tranquilo, porque depois eu também vou usar outro povo para fazer justiça contra a Babilônia. Porque Deus é assim, meu irmão, Deus usa quem Ele quer. E o próprio Senhor Jesus já deixou claro, ser usado por Deus não significa nada. Infelizmente muitas pessoas dentro da igreja, quando vê gente profetizando, gente falando língua, gente falando que tem visão, que viu anjo, aí ele pensa, nossa, aquilo lá é a quarta pessoa da Trindade. Mas Jesus fala o quê? Isso não significa nada. Deus usa quem quer, meu irmão. No pecado, na santificação, não importa. Deus usa quem Ele quer. Agora, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Tem muita gente que vai ser usado por Deus aqui na terra, aí vai chegar diante de Jesus no grande dia e vai falar assim, Senhor Jesus, mas em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Ser usado por Deus não significa nada. Jesus disse o seguinte, olha, o maior milagre de todos, sabe qual é? É ter o seu nome escrito no livro da vida. Cadê o povo que tem o nome escrito no livro da vida, meu irmão? Só quem tem a certeza que está escrito lá com sangue, foi escrito, não foi escrito com caneta não, com lápis, com guache não, foi escrito com o sangue do Cordeiro. Cadê esse povo, meu irmão?
que tem o seu nome escrito no livro da vida, tem essa certeza, essa convicção. Joga essa mão para o céu, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Aí Deus falou assim, olha, as riquezas, os prazeres são traiçoeiros, são enganosos. Quem corre atrás deles nunca ficará satisfeito. Os arrogantes e soberbos se tornarão objetos de zombaria. Ai daqueles que se enchem de bens roubados, pois também serão saqueados. Ai daqueles que edificam cidades com sangue, pois também serão perseguidos pela violência. Ai daqueles que fazem ídolos para si, pois beberão do cálice da vergonha que está na mão direita de Yahvé. Então, meu irmão, quem fala assim, mas ano que vem eu não quero ser o justo, eu quero ser o ímpio, então se prepara, porque em 2026 você vai beber do cálice da vergonha que está na mão direita de Deus. É isso que Deus está falando para nós nessa manhã. Mas, meu irmão, em 2026, enquanto os orgulhosos, os soberbos, os ímpios irão beber o cálice da vergonha, para os justos o negócio vai ser bem diferente. Porque aí Abacuque, meu irmão, ele começa a escrever agora o seu capítulo 3, e ele faz um cântico ao Senhor, e ele fala assim, começa falando assim, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, meu irmão, no ano que vem, o que vai ter para o justo? Vai ter avivamento. Cadê o povo do avivamento? A igreja do avivamento. Aí Abacuque continua falando assim, olha, as pestes, vou traduzir, as pandemias estão sujeitas a ele, e por onde ele passa, brasas ardentes saem dos seus pés. Ele anda montado em seus cavalos de guerra, e com as tuas carruagens sai para a vitória. Ele prepara o seu arco para a guerra, farta está a tua aljava de flechas. Ele preserva suas tribos em segurança. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Olha só, partiste para salvar a tua gente, para libertar o teu povo ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, despindo-lhe por completo da cabeça aos pés. Ele traspassa a cabeça dos inimigos com as suas próprias lanças. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, os meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação. Ou seja, Abacuque está falando assim, olha, enquanto o povo vai beber do cálice da ira de Deus, o cálice da vergonha, no dia da angústia, eu descansarei. Não, vou repetir, meu irmão, vou falar de novo. Abacuque, ele tinha tanta certeza, tanta convicção do seu relacionamento com Deus, que ele tinha certeza, meu irmão, que enquanto o mundo estaria sofrendo nas mãos da Babilônia, enquanto o mundo estaria bebendo o cálice da ira de Deus, cálice da vergonha, no dia da angústia, ele estaria na onde? Ele estaria descansando, meu irmão. Ou seja, no ano que vem, Deus está falando assim, olha, para o justo, o negócio vai ser diferente, porque ano que vem para o justo vai ter avivamento, vai ter livramento. Aí, meu irmão, levanta essa mão que eu vou profetizar. Em nome do Senhor Jesus, Deus está falando aqui nessa manhã, o justo viverá pela fé. Em 2026 haverá avivamento, livramento, vitória, segurança. O Senhor dos exércitos vai se levantar do trono em teu favor. Haverá salvação, libertação e justiça. Haverá vingança do Senhor, porque enquanto o mundo estiver em crise, o justo estará em Cristo. Assim diz o Senhor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, diz o Senhor. Cadê esse povo que está aqui nessa manhã? Joga essa mão para o céu, solta uma rajada de glória aí, meu irmão. Me dá um sinal de que tem crente que está cheio do Espírito Santo aqui nessa manhã. Se coloque de pé. Essa é a palavra profética, meu irmão.
Nesse quarto dia da campanha Projeto de Vida 2026, Deus está falando: o justo viverá pela fé. Quem você quer ser a partir de hoje? Quem você quer ser em 2026? O Israel impenitente, aquele que não se arrepende dos seus pecados e que vai ser expulso para sempre da presença de Deus? Quem você vai ser, meu irmão? A Babilônia? Babilônia que foi usada, mas não é aprovada, e depois vai se tornar alvo da ira de Deus? Jeoacás, reinado curto, e o final, cativeiro e morte? Jeoaquim, escravo do Egito? Ou vai ter Josias, ou vai ser Josias, aquele que promove avivamento? Onde é que estão os Josias aqui nessa manhã? Ou vai ser Jeremias, aquele que vai ser boca de Deus e vai ser protegido por Deus? Ou vai ser Ezequias, aquele que ouve a repreensão, a palavra profética, a palavra de arrependimento, e ele se arrepende e Deus muda toda a sentença na vida dele? Tem Ezequias aqui nessa manhã, meu irmão? Ano que vem, será que vai ter Abacuque aqui, meu irmão? Aquele que não abandona o seu posto de sentinela por nada, até Deus responder. Onde é que estão os Abacuques deste lugar? Ou vai ser justo, aquele que através da sua fidelidade, a sua fidelidade, meu irmão, a Deus, é que vai garantir a sua vida de abundância no ano que vem. Ou vai ser o justo que vai falar assim: olha, o mundo está em crise, eu estou em Cristo. O mundo está bebendo o cálice da vergonha, mas no dia da angústia eu descansarei. Cadê esse povo aqui nessa manhã? Feche teus olhos, levante suas mãos e vamos orar. Aleluias. Senhor